Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 21 de abril de 2022, nessa sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Aqui também celebramos hoje o dia de Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. E o evangelho que a Igreja nos traz é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentavam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, naqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, a gente grava isso aqui numa tentativa de oferecer alguma reflexão sobre a palavra de Deus, naquilo que a gente consegue para a nossa paróquia. A gente fala muito de falta de formação, e é uma tentativa de um período de 10 minutos por dia, a gente dá uma pequena informação a respeito do Evangelho e da liturgia do dia atual, porque é a nossa referência, A gente tem que lembrar que a nossa fé parte das narrativas do Evangelho. Nós falamos de Jesus, mas o que nós temos para conhecer o Jesus que esteve presente é o relato da testemunha dos evangelistas e as cartas do Paulo e tantas outras do Novo Testamento. Ali está a fonte do nosso cristianismo. Ali estão as referências da nossa fé. E aí, quando a gente pensa em Jesus, a gente sempre pergunta: o que Jesus é para mim? Quem sou eu para Ele? O que Ele quer ensinar para mim? Nós vivemos no mundo do consumo. Em algum período da história, alguém teve a ideia de que nós precisamos acumular para ser feliz. A gente precisa acumular para garantir a vida. Eu preciso ter muita coisa para ser feliz. E eu tenho uma vida boa a partir do momento que eu tenho muitas coisas ao meu redor, que eu tenho muito patrimônio e muita riqueza. A gente percebe que a vida ela necessita das coisas, a gente precisa de fontes, a gente precisa de recursos, mas eu preciso muito mais do que isso. Não basta ter um carro, eu preciso saber o que eu faço com o carro que eu tenho e para que eu utilizo ele. Não basta ter um aparelho celular, eu preciso saber para que eu preciso desse aparelho e se eu faço algum bem com ele. Se ele me ajuda a ajudar alguém em alguma coisa. Não é simplesmente ter por ter as coisas que a gente acaba perdendo a referência, a gente acaba perdendo o sentido das coisas. E nós temos agora esse Jesus preocupado com uma multidão que não tem
não tem aquilo que é o básico para se alimentar. Há muitos relatos da partilha ou multiplicação de pães no Novo Testamento. Cada uma tem um foco, cada uma tem um objetivo, cada uma deseja ensinar alguma coisa. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus está na margem, está na Galileia, no mar da Galileia, chamado Tiberíades, viu? E ali uma grande multidão o seguia porque via os sinais que Jesus operava a favor dos doentes. Essa multidão está indo ao encontro de Jesus porque Jesus fazia alguma coisa pelos doentes. Não que ele era médico, mas ele dava uma atenção aos doentes, porque a saúde faz parte das preocupações de Jesus. A saúde era um dos temas fundamentais na vida de Jesus, juntamente com a alimentação e as relações humanas. E essa multidão, ao se aproximar, Jesus observa e tem uma preocupação, viu? Já que estava chegando perto da Páscoa dos judeus. Não é a Páscoa de Jesus, é a Páscoa dos judeus. E próximo a essa Páscoa dos judeus, em que nós comemorávamos a saída do Egito em direção à Terra Prometida, nós temos uma multidão que vai ao encontro de Jesus porque vê que Jesus dá atenção aos doentes, às pessoas fragilizadas na sua saúde. E é nesse contexto que Jesus, olhando, vendo essa multidão que estava vindo, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que possam eles comer? Como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Jesus queria colocar Filipe à prova, viu? Jesus queria testar a inteligência, a criatividade, a capacidade de Filipe de resolver problemas, de solucionar situações. Então nós temos duas referências nisso aí. Primeiro, essa multidão sabe que Jesus olha para os doentes. Segundo, Jesus olha essa multidão e está preocupado com a fome deles. Essa dinâmica de preocupações, e são realidades fundamentais da vida. Fome e saúde são realidades brutais e muito delicadas da nossa existência. Aí vem André. André quer dizer humano. É através de André que André apresenta uma criança que não sabemos o nome, e é através dessa criança doando o que tinha que se encontra a solução para a fome. Viu? Em outras palavras, a solução não veio da inteligência dos apóstolos. A solução veio através de um humano. André quer dizer o humano, o homem, o viril. E esse humano encontra uma criança que está disposta a doar aquilo que tem, viu? Doar aquilo que possui, viu? Filipe tinha respondido do ponto de vista econômico, nem 200 moedas é capaz de comprar pão para todos eles. E Jesus passa que a solução não é através do dinheiro. 200 moedas seria 200 dias de trabalho de uma pessoa, mas a solução passa através da doação de uma criança que oferece o que tem. Diante daquilo que é doado, cabe agradecer a Deus, convidar as pessoas a sentar. Comer sentado é um ato de liberdade, o escravo come em pé, o homem livre come sentado. Então essa comunidade agora é convidada a livre, sentar, alimentar aquilo que foi doado por uma criança e, acima de tudo, através da bênção e da graça de Deus. Não se perde nada, recolhe tudo e todos ficam satisfeitos. O Evangelho de João traz um dado interessante desse ato. Ao final, quando perceberam que queria levar Jesus para fazê-lo rei, Jesus sai e foge. Porque Jesus não quer ceder à tentação. A tentação nossa é quando encontramos alguém que resolve os nossos problemas, nós queremos dar cargos a Ele, que Ele vai eternamente resolver os nossos problemas. Essa multidão tem uma tentação agora, no lugar de aprender que entre eles, porque Jesus não doou nada, mas entre eles têm que partilhar, e ali se resolve o problema da fome e não precisa de um rei, mas eles querem um rei para fazer as coisas. Jesus foge. A dimensão e o ensinamento de Jesus é: a solução da vida está através dos mais simples e da doação do que é mais simples. E é na partilha que a gente resolve muitos problemas da vida. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.